Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos em live. Deixa eu chamar aqui os meus amigos. Chama os seus amigos também. E aí eu já vou dar os meus alôs, né? Que eu sou. Doutora Fernanda fala que eu gosto do alô. Dá um alô aqui pro amor da minha vida, Vanessa. Doutora Gabriele já está aqui. Já vou aceitar aqui você. A Sônia, o Jack, só para a gente dar uma aquecida aqui, e você já chama os seus amigos. Como é que você chama os seus amigos? Aqui no botãozinho do avião, tá? Então já seleciona aí umas 10 pessoas, que hoje a gente vai ter uma live sensacional. Foi difícil marcar com ela, né? Uma médica, uma doutora, onde vai dar ali todos os passo a passos para você revalidar o seu diploma. É um assunto onde a gente tem muita dificuldade, né? Então é um assunto muito difícil, né, de ter acesso, essa revalidação, a parte médica que é muito relevante. Então, assim, são várias etapas, é uma infinidade de coisas que os médicos passam até eles se tornarem ali residentes médicos nos Estados Unidos. Então, já vai convidando seus amigos, eu vou aqui convidando alguns, e já convida aqui o seu aqui no aviãozinho para a gente poder iniciar essa live com tudo, que é um conteúdo assim maravilhoso, um conteúdo muito bom. Eu já vou aceitar aqui a doutora Ana, tem a Ana Paula, tem o Gabriel, que mais? Olá, boa noite. Boa Muito noite, tudo prazer. bom? Prazer, bom estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz em poder participar e dividir um pouquinho aí de toda essa experiência aí com vocês. É a gente que fica agradecido, né, pela sua disponibilidade, né, essa correria enorme, né? Nem fale. Então, é muito gratificante você disponibilizar esse tempinho para poder falar né, sobre essa área é, tão bem requisitada nos Estados Unidos, né? A gente tem alguns números sobre a área da saúde, sobre a área médica, que tem sido assim aberto, né, para estrangeiros. E, e que bom, né, a sua experiência, né, falar um pouquinho sobre tudo essa sua trajetória. É um prazer. Com certeza, com Uhum. certeza. Obrigada. Que bom que nós temos aí o pessoal já entrando para aprender um pouquinho mais. Sim, é. O Instagram vai entregando aos pouquinhos, né? Então, assim, eu peço sempre o pessoal a compartilhar, né? Então, e chamar os amigos, chamar os médicos, porque a gente tem bastante médicos aqui no escritório aplicando, Ah, que legal. outros aprovados e tal, e que tem essa necessidade, né, de tirar algumas dúvidas. Tem os steps, enfim, mas tem coisas mais aprofundadas ali, né, que a gente precisa ter uma orientação mais especializada e a gente sempre tem indicado aí você para poder tirar essas dúvidas deles, né? Com certeza, com certeza. Com o maior prazer, o que eu puder ajudar a todos, né? Fico aqui à disposição. Ah, muito bacana. Então acho que a gente pode iniciar. A gente separou aqui algumas perguntas da caixinha, né, que a gente sempre abre toda semana, específico aí para cada tema. E aí eu queria, né, abrir um pouquinho esse espaço para você se apresentar um pouco, falar, porque eu já conheço, né? Já vasculhei o Instagram todo, aprendi um bocado, né? Que Coisa bom. que já tô há 10 anos aí na imigração, coisas que eu, caramba, nem sabia disso, mas agora eu já sei por conta dos seus conteúdos, né? Que bom, Mas que fala um bom. pouquinho.
Então, eu sou graduada aí no Brasil, né? Terminei a faculdade no Brasil. Meu foco sempre foi atuar fora do país, até por melhores condições e tudo mais. Mas os Estados Unidos, para mim, parecia algo muito difícil, muito impossível. Era uma época onde as informações não eram tão acessíveis quanto hoje. Os poucos profissionais que a gente entrava em contato acabavam desencorajando, inclusive. Então, era uma época bem diferente. E eu acabei colocando aquele sonho, devolvi na minha bolsinha, falei, vou procurar outro lugar então, né? E aí eu fiz toda a revalidação na Alemanha. Então, eu me mudei para a Alemanha, fiz toda a revalidação médica por lá, iniciei residência médica, comecei a clinicar na Alemanha, mas não estava contente com o nível e a estrutura de ensino que eu estava recebendo naquele lugar, né? Por mais que tivesse qualidade de vida e tudo mais, o meu foco sempre foi muito forte a minha profissão. E eu queria Hum, ter uma condição muito boa, eu queria ter um melhor estudo, um melhor é, receber toda essa parte acadêmica, né? Não só me tornar mais uma profissional, mas estar em um ambiente onde eu pudesse me tornar uma melhor profissional, né, ali naquele lugar, onde eu pudesse expandir as minhas fronteiras. E a Alemanha, infelizmente, não dava essas possibilidades. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, volto àquele sonho inicial ou não volto, né? Fico quietinha aqui, porque querendo ou não tenho meu emprego, tenho a minha casa, tenho as coisas Estabilidade. estáveis, mas eu não estou feliz. E o que que eu faço agora, né? E aí vem aquele momento difícil que eu acho que é onde hoje os médicos se encontram também, às vezes, no Brasil. Você até tem a tua estabilidade, né? Mas você sabe que a longo prazo isso não vai te fazer feliz e você tem medo de trocar, né? O certo pelo incerto. Mas aí foi a hora que eu falei, não, realmente, eu sei que lá eu vou ter melhores condições, eu sei que eu vou manter a minha estabilidade, eu sei que eu vou ter todo esse estudo que eu tanto quero, né? Da melhor forma. Então eu vou arregaçar a manga e vamos atrás disso. E aí comecei a pesquisar e entender sobre o processo, né? Porque parece ser fácil, digamos assim, mas é um processo que é bem complicado e ele tem que ser extremamente bem calculado para que você tenha chances, né? Então, assim, não adianta só a gente hoje olhar ali, entender um pouquinho, jogar no chat GPT, entender, o que que é? Ah, é facinho aqui, ó, só precisa passar nessa prova, nessa prova e nessa prova. E na prática é bem mais difícil, né? Mas fiz todo o processo, não foi fácil de jeito nenhum, né? Porque já comecei mais tarde, já comecei com um filho pequeno, já comecei com toda a vida acontecendo, né? Já com 11 anos de formada, então já aconteceu isso muito mais tarde. Mas estamos aqui, né? Então, assim, depois de muito esforço, de muita luta, de muitas lágrimas e risadas e afins, graças a Deus, né? Estou aqui hoje. E eu gosto muito de trabalhar nesse sentido agora para mostrar para os outros profissionais que é sim possível, né? Uhum. Óbvio, existe uma dedicação muito grande, isso tem que ser uma prioridade, né? Não é porque os Estados Unidos precisa de médicos que eles vão abrir as portas para qualquer um, não é assim, as pessoas têm que entender essa diferença. Mas quem quer, realmente quer, vai conseguir fazer acontecer. Isso é fato, né? Tem que passar por várias coisas, são várias provações, mas hoje eu não trocaria isso por nada desse mundo. Mas conta um pouquinho também pra gente como foi esse momento, assim, e como um pouquinho essas condições de trabalho que você não troca por nada Claro, desse mundo, né? Essa qualidade de vida, né? Essa isso. experiência de trabalho. Conta um pouquinho como foi e como está sendo, né? Essa parte. Uhum. Então, é um conjunto de coisas, né? Eu gosto sempre de falar assim que a gente leva tudo em consideração. Obviamente, a rotina, a carga horária de uma pessoa que está na residência vai ser mais intensa do que uma pessoa que já passou pelo treinamento, né? É óbvio. Uhum. Mas ainda assim, é algo que é extremamente confortável, digamos, né? Se você está numa escala de residência, cada mês vai ser uma coisa. Tem meses que vão ser um pouco mais apurados, mas tem meses que vão ser mais tranquilos também, né?
Então você consegue ter assim o que nós falamos do work-life balance, né? Ter essa jogada aí de cintura para manter os dois, inclusive na residência. Óbvio que residências que vão ser extremamente mais cirúrgicas, a gente vai ter uma carga horária muito mais intensa. Mas lembrando que isso é um período temporário, né, gente? Então, assim, a residência hoje, eu falo por experiência na minha, que é medicina da família, são 3 anos de residência. Então, depois desses 3 anos, o médico aqui ele tem um poder de negociação muito grande. É diferente do Brasil. No Brasil, nós estamos acostumados a terem as regras já prontas e nós Uhum. termos que aceitar. Aqui o médico ele tem uma voz um pouco mais forte, então você consegue, né, você conversar sobre contratos, você tem esse poder de negociação. Então, quando você se forma, existe uma gama enorme de lugares onde você pode trabalhar. Não quer dizer que você se formou numa residência que você tem que necessariamente somente atender um consultório médico, por exemplo, né? Então, existem muitas coisas que antes nem eu sabia também, né? Que a Uhum. gente começa a aprender quando vem para cá. A gente tem a falsa impressão de que a medicina é igual no mundo inteiro. Me desculpe quem desconcorda aqui, mas discorda, desculpa, mas não é não, tá? Não é não. Aqui é muito diferente. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter a minha clínica, eu posso estar engajada com pesquisa, eu posso estar fazendo telemedicina, eu posso estar fazendo voluntariados em outras coisas. Então, ao mesmo tempo, eu posso ter 3 trabalhos completamente diferentes, né, que não tem nada a ver um com o outro, onde no Uhum. Brasil já é um pouco mais complicado. Ou eu posso ter um trabalho de research scientist, né, é um cientista pesquisador. Então, assim, eu tenho a minha clínica, eu vejo pacientes, mas também parte do meu tempo eu estou dedicando à pesquisa. Então, isso é maravilhoso, porque você tem, assim, infinitas opções, né, para todos os gostos. A pessoa que gosta de ficar só clinicando, ela vai ter o campo dela, mas a pessoa que gosta de estar sempre engajada com alguma coisa, uma descoberta, ou até ensinando, né, no meio acadêmico, residentes, médicos e afins, você tem todas essas possibilidades também. Então, é um meio que você não cansa do que você está Uhum. fazendo. Todo dia é Você uma novidade, né? Todo dia, né? Todo dia você tem alguma coisa. E, obviamente, a gente sabe que a gente conta com salários estáveis, não tem atraso de pagamento, né? Não tem plantão que vai ser pago daqui 3 meses. As chances de você ser sequestrado durante um plantão é, né, gente? Meu Deus, eu acho que é menos que zero, se dá para se dizer É. isso. Então, assim, eu vivi realidades no Brasil que aqui isso é uma piada, não existe. Se eu Ah, contar para alguém que eu passava os meus plantões com medo de ser raptada ou de ser esfaqueada numa UPA, né? As pessoas é. aqui não entendem isso, porque é uma realidade muito distante. Isso não tem preço, né? Obviamente, a gente sabe que os salários aqui são inigualáveis, você vai ter uma condição financeira muito boa, um poder aquisitivo muito bom, um poder de compra muito bom. Mas essa segurança e a estabilidade que você tem aqui, principalmente quem já tem família, isso não tem o que discutir. É assim, é um luxo, né? Hoje em dia, para Uhum. mim, o luxo não é dinheiro, é você ter a tua estabilidade, a tua segurança. Você saber que se você quiser escolher trabalhar 2, 3 dias na semana, você ainda vai poder viver muito bem com o seu dinheiro. Você não vai ser milionário, mas Vai. você vai poder viver muito bem. Aí vai entrar, né, o que cada um quer aí para si, mas essas possibilidades, por exemplo, infelizmente, no Brasil a gente não tem hoje, né? Uhum. E você acha que essa insegurança e todas essas questões encorajam os brasileiros a sair Com mais? certeza, com certeza. Eu acho que hoje o que pesa mais no Brasil, além da insegurança, além Uhum. do medo, né, de violência e tudo mais, é a condição em que a profissão está tendo que se transformar de uma maneira absurda, né? Então, por exemplo, Uhum. um ponto. Os plantões médicos que eram pagos na minha época estão sendo pagos a mesma coisa hoje em dia. É o mesmo valor. Não sofreu atualização, nada, né?
nós temos uma quantidade de médicos formados absurdo indo para o mercado. Nós não temos mercado para tudo isso, né? E aí a gente começa a ter aquele quadro de, se você não quer receber um plantão por 500 Sim. reais, o fulano vai. É. Então a gente começa a ter essa desvalorização absurda do médico, né? Porque a gente passa anos estudando, muitos anos, muito financeiro envolvido, muita dedicação, e na hora de você ter esse retorno, a gente não tem, né? Piores qualidades de vida, né? Então, assim, ali e piores qualidades ali de materiais e tudo. Então, assim, você não tem nenhum mínimo, né? Nem o básico que você precisa para você estar exercendo ali a tua profissão, né? Às vezes você não tem luva, você não tem um oxigênio. Então, assim, você está constantemente se colocando em perigo à beira de acabar perdendo a tua licença que demorou tanto para conseguir. Só que ao mesmo tempo você tem que sobreviver, você tem que se submeter a certos tipos de emprego, porque você também, no final das contas, precisa pagar a tua casa, a tua água, comida, alimentação, né? Então, assim, é muito complicado. É a desvalorização tanto pela parte da população, que infelizmente fazem uns anos aí que estão acabando mesmo com o perfil do médico, desvalorização monetária, não tem mais demanda, né? Isso é absurdo. E principalmente aquele profissional, então, que fala assim: mas eu não dependo do plantão, né? Eu vou me especializar, eu vou ter a minha clínica. Tudo bem. Quanto que você vai ganhar por consulta depois que você passar por todo esse treinamento, né? Ou então, assim, Isso. tem profissionais às vezes que falam, não, mas eu vou me valorizar, eu vou cobrar R$ 800 a minha consulta. Eu entendo, mas hoje em dia o público brasileiro vai conseguir pagar por essa consulta? É um público muito fechado, né? Que tem condições Então de assim, pagar. você tem que se fechar, você tem que afunilar ali a tua especialidade para quem você vai poder oferecer aquilo, né? Porque senão, ao mesmo tempo, também você não tem o retorno. Então, assim, a gente entra em várias contradições ali, né? Então, é muito complicado. Então, quando a gente observa isso, fala, poxa vida, é falta de segurança, é falta de estrutura, é plano de saúde que está ficando cada vez pior, médico que sai de tudo quanto é lugar, né? E às vezes também numa qualidade, me desculpe, mais duvidosa, né? Então, assim, a gente também vai ficar na mão de certos profissionais que a gente nem sabe se dá para confiar. É muita coisa envolvida, né? Então, quando a gente olha isso a longo prazo, é bem assustador. É, Uma coisa é hoje, né? A gente pensar e falar assim, não, mas aí eu já me formo, eu monto a minha clínica e tudo bem. Mas se a economia vai mal, né? As pessoas também não têm mais condição de pagar por isso. E você está extremamente desvalorizado, né? No final das contas, não vai levar a nada, né? verdade. E aí tem um conjunto de coisas, né? Que vai motivando. Tava vendo uma entrevista esses dias que saiu um dado que foram 1.200 milionários saindo do Brasil só esse ano, fora as outras pessoas, né? Então, é, o mercado vai cada vez ficando menos aquecido na questão financeira, por Uhum. exemplo, abrir um consultório e cobrar R$ 800 por consulta, e aí vai ficando essa disputa ainda maior, né? É muito complicado. E na sua visão, assim, a gente viu, né, que tem dados, né, já saiu, que até 2032 são 530 mil, mais ou menos, profissionais da saúde e 83 mil médicos, né, que os Estados Unidos querem até lá cumprir essa meta. Na sua Uhum. visão hoje do dia a dia, é isso mesmo? É uma demanda muito grande mesmo? Ou Tem. não é isso tudo também? Tem uma demanda sim, né? É muito válido, como eu falei, para os profissionais que realmente encaram isso como uma prioridade, começar a se preparar para isso, né? Porque, obviamente, essa entrada não vai ser facilitada, né? Não tem nem o porquê também, né? Se o profissional não puder demonstrar que ele tem as qualificações necessárias para vir aqui e trabalhar no país. Obviamente,
essa entrada vai ser barrada, né? Então, assim, para aqueles que estão vendo isso como uma possibilidade, que já se veem, né, indo para fora do Brasil, encaram isso como algo que é possível, né, na sua realidade ali, eu recomendo que aprenda sobre o processo, né? Hum. Faça um plano para que isso aconteça e comece a se dedicar. Porque sim, tem muita vaga aqui disponível, né? Nós temos contatos com clínicas também aqui que hoje em dia estão à procura de médicos, né? Eu trabalho também com alguns lugares que nós temos essa comunicação, então eu ajudo a pessoa a se preparar, né? A fazer toda Assim. essa parte da mentoria para ela estar pronta com essas provas. E aí a gente consegue que ela consiga contato com clínicas que possam aí estar servindo de sponsor para elas. Então, Uhum. assim, existe isso, isso é Isso real, existe. mas tem que ir atrás, né? Então, Não, assim, como não você é disse, algo, né, não é algo fácil, que né? vai acontecer em um mês, né? Porque esse processo de revalidação ele vai demorar aí um certo tempo, obviamente no tempo de cada um, quanto mais tempo a pessoa consegue se dedicar, mais rápido isso vai evoluir, né? Mas se ela tiver disposta a fazer tudo isso, as portas estão abertas. É uma palavra pequena, né? Mas disposta, né? Tá ali Exatamente. entregue. Exatamente, tem que estar consciente, né, do que isso envolve. Sim. Infelizmente, não é assim, vou estudar um mês, né, e tá tudo pronto. É, Se fosse seria fácil maravilhoso. assim, seria ótimo, Mas é aquilo, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? com certeza. Então, e assim, especialidades. Tem algumas especialidades que assim, tem um pouco mais de preferência, outras assim, um pouco mais procuradas, assim. Isso, então assim, especialidades que são mais competitivas, obviamente, as pessoas vão ter mais dificuldade em se colocar, né? Uhum. Principalmente se a gente está falando aí de não ter que fazer residência, de vir por esse plano alternativo, né? Se a pessoa já fez residência no Brasil, completou lá e aí passou pelo processo de revalidação das provas e quer vir clinicar aqui, então, se ela não tem uma especialidade tão competitiva, por exemplo, cirurgia, oftalmo, otorrino e tudo mais, é, ela consegue muitas chances aí de se encaixar, né? Principalmente na clínica médica, na pediatria, na psiquiatria, medicina da família, né? E assim por diante. Então, são especialidades que têm abertura, inclusive para quem quer fazer residência nessas áreas, são áreas que volta e meia sempre tem vagas sobrando, Tá bom. né? Então, no processo do MED, que entra aí para uma outra história, mas a gente tem essas vagas ali que acabam sobrando, e aí quando faz uma nova rodada, elas acabam, a maioria, preenchendo. Mas são vagas que a gente sabe que são acessíveis a essas pessoas aí, esses IMGs, né? O International Medical Graduates. Então, quem se formou fora e quer vir fazer a residência aqui, tem muitas especialidades que abrem as portas, recebem essas pessoas internacionais aí e são essas especialidades. Então, urgência, emergência, pediatria, clínica médica, medicina da família, né? Psiquiatria. Eles têm um número muito grande de internacionais que são aceitos. Outras instituições aí que são muito restritivas, aí é melhor evitar, né? Porque aí tem algumas que nem aceitam, zero. Então, Caramba. nessas a gente passa longe. E tem a diferença, né, de revalidação, você estava falando até de licenciamento, Uhum. de assim, mais ou menos assim para o pessoal ter uma ideia de que seria Isso. tipo a revalidação. Tem todo esse período mais longo e o licenciamento é um pouco mais curto. Como é que Então, isso é se faz? assim, o licenciamento a gente vai encarar como se fosse você ganhar o seu CRM, Uhum. né? Ah, Para tá. ganhar o CRM, a gente tem que ter o nosso diploma, senão nada acontece. Ah, E o sim, diploma aqui seria a revalidação médica, a grosso modo, sim. né? Para manter um paralelo assim para as pessoas entenderem. Então você Uhum. precisa fazer essas provas, que no final daria o seu diploma americano, que é a revalidação,
E aí, com isso, você consegue a sua licença ou o seu CRM local, Uhum. né? E aí, Então uma obviamente, se coisa vai puxa a ser outra, né? uma coisa puxa a outra. Não Tá. tem como você ter a licença se você não tiver revalidado o seu diploma. É, porque assim, tá se especulando muito, né? Porque muitos burburinhos, né? Que acontece é que os Estados Unidos flexibilizou um pouco mais a ida de estrangeiros, médicos, né? A poder fazer e trabalhar nessas áreas. Como é que é a sua visão com isso, né? Nesse aspecto? Então, é, funciona da seguinte forma, né? A pessoa tem que ter a residência já pronta no Ah, Brasil, tá. aí Uhum. ela vai ter que fazer essa revalidação, né, com as provas, e aí ela vai ter que ter o contato de algum sponsor, ou seja, alguma clínica, algum hospital que receba essa pessoa para estar trabalhando com ele sob supervisão durante certo tempo. Sim. Normalmente 2 a 3 anos. Então, enquanto a pessoa está sob supervisão, ela recebe uma licença parcial, ela pode trabalhar, mas sob supervisão nesse local que foi estipulado, né? Para quem já tem muito tempo de carreira, né, já está aí, já tem muitos anos e tudo mais, e realmente fala, não, residência não é para mim, é uma ótima opção, Uhum. porque você já tem a residência toda feita, né? Aí você vai fazer esse processo de revalidação e você consegue se colocar aqui no mercado americano. Então, eu acho que é uma saída muito boa. Mas, se você se formou há pouco tempo, né, tem a oportunidade de começar a fazer a residência, eu pessoalmente, né, aconselharia a vir fazer a residência. Porque aí você vai ter o insight desse sistema americano desde o começo. Você vai ter pessoas comprometidas a te ensinar tudo do sistema da maneira correta, desde o início. Você vai ter todos os benefícios em fazer parte desse sistema de residência. Eles pagam muitos cursos, você tem muito suporte acadêmico, que Ah, que você legal. não vai ter se você vier só como um fellow, por exemplo. Né? Então, essa é a diferença para pessoas que ainda não têm residência, ou têm residência, mas não estão tão assim longe na vida, né? Digamos aí, não são Uhum. pessoas que já têm seus 50, 60 anos, estudar a possibilidade de vir refazer a residência. Eu acho que sempre vale a pena. Mas se for uma pessoa que já tem muito tempo de carreira, né, ou acaba decidindo, não, não é para mim, nós temos aí então esse plano B, né, com Uhum. algumas alterações, obviamente, se nós fôssemos comparar, mas que ainda assim possibilita o médico de vir e exercer nos Estados Unidos, desde que ele tenha então contato com alguém que forneça para ele essa supervisão. Sim. Porque quando geralmente os médicos falam com a gente, eles falam, nossa, fazer tudo de novo, né? É, Tipo, ter aquela vivência toda de novo, sim. vai É precisar sim. complicado, mas olha, como eu falei, eu estou tendo que refazer novamente, né? Mas eu prefiro fazer dessa maneira justamente por todo o apoio que você recebe durante uma residência médica. Você, enquanto faz parte dessa residência, você faz parte de um time. E essa instituição vai fazer de tudo para você sair o melhor possível, porque você está carregando o nome dessa instituição com eles. Então você vai ter apoios, você vai ter, vai poder participar de muitos congressos, de muitas pesquisas, vai ter um network muito grande, E é muito rico, né? Essa muito, informação é o berço do mundo, né? Você com falou. certeza. E você tem acesso a cursos, a especializações, a muitas coisas que você não teria se você tivesse só fazendo um fellow, por exemplo, às vezes numa clínica, né? Ou num hospital, mas que não tenha tantos contatos assim. Então, eu acho que vale muito colocar na balança, né? Para quem aí pretende ou acha que vai viver pelo menos mais 30, 40 anos, o que são 3 anos, né? Porque isso vai fazer uma diferença. Outra coisa é, quando você se forma aqui, você, pela residência, você faz parte do boards, né? Então, você é o board certified, você é especialista certificado daquela especialidade.
Isso vai diminuir o teu seguro, isso vai Uhum. aumentar os seus benefícios em diversas formas. Isso você não consegue se você não passou por uma residência completa, né? Então, tem certos pontos aí, né, de diferença que vale a pena a pessoa dar uma estudada, dar uma pensada, não descartar já de cara, é só refazer residência, não, depois vai ser a mesma coisa. Não necessariamente. Eu recomendo entender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, e antes de tomar uma decisão, né, em descartar uma coisa e seguir com a outra. Ah, bacana. É porque o tempo, a gente costuma falar, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Os 3 anos, Exatamente, exatamente. eles E vão passar. exatamente, daqui a 3 anos você pode estar com as mesmas chances que vários colegas aqui, ou você pode estar eternamente com algum déficit em alguma coisa que você vai estar sempre tendo que recorrer a alguém, porque isso não foi bem explorado no tempo que você estava sob supervisão, por exemplo, né? Então, assim, a gente nunca tem como saber, né? Não, realmente. E aí tem mais uma pergunta aqui. Quais são as etapas, né, principais? E aí você já falou que leva mais ou menos 3 anos, né? Mais ou menos. E só as etapas da revalidação, assim, mais ou menos, os tópicos. Isso, então, assim, o médico que decide hoje, falar, não, eu vou começar a estudar. Para ganhar esse certificado, nós temos três provas. Então, temos a prova de médica número um, que chama o Step One. É a Uhum, parte pré-clínica da faculdade, vai ver um pouquinho de fármaco, de bioquímica, é, bioestatística, anato, físio e tudo mais. Aí nós temos a segunda prova, que chama Step 2, que vai ser a parte mais clínica de GO, psiquiatria, behavioral science, cirurgia e tudo mais. Aí nós temos a prova de conhecimentos do inglês médico. Fazendo essas três provas, a pessoa consegue o certificado de revalidação, ou seja, você consegue o seu diploma americano. E aí aí você vai usar ou para você conseguir uma licença, se for vir como um fellow, ou para você aplicar para as residências médicas. O tempo de preparo de cada prova vai depender de cada aluno, mas em média, né? Como é uma prova mais extensa, a prova número um demora um pouquinho mais, justamente porque são esses temas pré-clínicos que às vezes os alunos não estão mais acostumados, né? A ver farmacologia, bioquímica, microbiologia, são temas que aí ficaram muito distantes, uhum, então demora um pouquinho mais. Então, mais ou menos um ano aí a gente conta para terminar, fazer essa primeira prova, entre o comecinho do processo, começar a estudar e fazer a prova. E aí depois a segunda prova tende a ser mais rápido, né? De 6 a 12 meses. Então, nós contamos aí cerca de 2 anos para esse aluno fazer a prova número um, fazer a prova número dois. A prova de inglês, obviamente, vai depender já do contato que ele tem, mas o ideal é começar a trabalhar o inglês juntamente lá no começo de todo esse processo, para a hora que terminar de fazer essas provas, já estar com o nível adequado e já em seguida poder fazer a prova de inglês médico, né? Mas é mais ou menos sim. isso. Sim. É só para a gente ter uma apanhada, assim, de ter uma noção de como ele vai, vai ter, assim, de tempo, Uhum, de passos, enfim. Porque, quero fazer, como fazer, qual passo sim. dar, qual o próximo passo. E aí eu entro numa parte que é interessante também, co- pela sua vivência e quais erros assim mais comuns que você vê que os estrangeiros, brasileiros cometem nesse período assim. De- É a ansiedade, é tentar acelerar, qual a sua É visão? isso, tentar acelerar. Eu acho que assim, é não entender a profundidade dessa prova. Então, assim, as pessoas tendem a subestimar e achar que é mais uma coisa assim de jogar numa planilha, dividir em dias e vai dar tudo certo. E o processo vai mostrando que é um pouquinho mais complicado do que isso, né? Porque é muita matéria que tem que dominar ali, né? Então tem que
estar sempre a par das coisas. Não é um processo onde você pode, por exemplo, eu vou estudar um mês e aí eu vou tirar férias e daqui mês que vem eu volto e eu estudo de novo. Não dá. A hora que você começar a estudar para o STEP, você só vai parar a hora que você passar na sua prova. Sim. E ponto, tá? Então, assim, é nesse processo que as pessoas se perdem. Elas se perdem no timing, elas se perdem na relevância das matérias, às vezes, achar que vale muito mais do que vale, ou o contrário, né? É, elas se perdem na hora de começar a pensar no currículo, porque o aluno, na hora que ele começa a estudar, ele já tem que estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem que estar pensando já na prova 2 que vai aparecer, ele tem que estar pensando na prova de inglês, ele tem que estar pensando no currículo que ele vai ter que montar a hora que ele for mandar para essas instituições para concorrer à residência. Então, como é muita coisa ao mesmo tempo, eles acabam se perdendo, né? Uhum. Então acaba subestimando essa prova, né, as matérias, se perdendo no dia a dia em questão de organização Uhum. e não prestando atenção na construção de um currículo, que é algo que tem que ser, né, desde o comecinho, o que mais que eu posso colocar no meu currículo para deixar ele vantajoso, para fazer diferença na hora que esse diretor for ler a minha carta. Então, assim, são coisas que as pessoas não pensam, ou pensam, mas um mês antes de fazer tudo que tem que fazer. E É, aí não não dá dá tempo. tempo de fazer mais nada, né? Então, assim, ou você larga para o próximo ciclo dali um ano, Uhum. ou você vai mais ou menos. Então, é nesse sentido. É por isso que ali na mentoria eu trabalho muito isso com eles, essa coisa da organização, Uhum. porque é isso que vai matar todo o processo. Se a pessoa não tiver essa organização, ou puder contar com alguém que vai estar demonstrando ali para ela, né? Porque às vezes a pessoa ela tá cega no processo que ela está fazendo, ela não consegue enxergar, né? Ela Sim. precisa de alguém que está outside of the box, né? Para Sim. você olhar ali por cima e falar assim, olha, eu acho que você não está vendo, mas aqui, né? Então é nesse sentido, é tentar correr e achar que está dando conta de tudo, mas na verdade não está abordando corretamente as coisas como deveria estar. Não, é verdade. E qual momento, assim, a pessoa precisa te procurar para ter a mentoria? É no início? É quando ela já está com o inglês já mais avançado? Não, eu recomendo para ontem. Todo mundo Porque para. assim, o inglês a gente vai estar trabalhando desde o começo. Dentro da minha mentoria, eu gosto de trabalhar tudo desde o começo. Então, assim, lá no início, a pessoa já precisa estar comigo para a gente justamente montar todo esse plano para ela. Né? Eu vou ajudar ela a montar, a ter toda essa estrutura, todo esse cronograma, ajudar ela a atravessar semana por semana, matéria por matéria, é, falando sobre as dificuldades, tendo esses encontros que é justamente para oferecer esse suporte que a pessoa vai precisar, seja em termos de matéria, seja em termos de dúvidas, né, de burocracias que surgem ali através desse processo por si só. E o inglês que a gente vai estar trabalhando desde o comecinho, porque não adianta querer trabalhar isso mais tarde. Então, assim, eu não tenho conhecimento suficiente de inglês ainda, não tem problema, mas vai acontecer. Vai ter que ter um pouco de paciência, vai ter que trabalhar um pouco mais do que o outro aluno que talvez já tenha esse conhecimento prévio, mas é óbvio que, né, dia após dia, isso aí ao longo de 2 anos vai surtir muitos efeitos, né? Sim. Tem um detalhe também importante, e uma pergunta, assim, qual assim, caminho imigratório que seria melhor? Você falou assim de ter um sponsor, que aí no caso seria como se fosse um estagiário, né? Seria Uhum. um J1, né, que a gente trabalha. Um estagiário, ou ele abriria uma clínica para ser empreendedor, que a gente fala de L1, EB2, ou ele ir como uma pessoa extraordinária, que é o EB1A. Assim, como você Eu vê, né? Eu recomendaria ele vir com o EB2 NW. Ah,
tá? Porque assim, aí essa pessoa ela não vai ficar dependente de absolutamente ninguém. Ela vem como um profissional qualificado, né? Ela não depende de uma vaga de emprego específica para estar dentro dos Estados Unidos. Se ele vier dentro de um J1, que é muito possível e é bem mais fácil também, né, obviamente, mas aí essa pessoa vai ficar vinculada a alguma instituição. E aí, se quiser trocar, de repente, depois de instituição, aí tem que ter todos aqueles ajustes de processo e tudo mais, né? Aí tem que Mas para quem voltar. está se preparando hoje, tem tempo e tem condições financeiras para um EB2NIW, eu considero sendo uma das melhores coisas, porque aí você está literalmente livre para qualquer escolha que você faça aqui. Você pode fazer residência, você pode fazer fellow, você pode trabalhar com qualquer outra coisa, né? E não depende de mais ninguém ali o teu visto. Isso não é uma pergunta até minha, assim, isso não atrapalha todo o processo dela, não. Ela pode trabalhar, ela pode, enfim, Pode. fazer as coisas normalmente, né? Exatamente. Exatamente. É um dos vistos que vai dar mais liberdade ali para estar fazendo isso, né? Ah, bacana. Muito bom, muito bom. Excelente. Eu imaginaria outra coisa. Eu falei, ó, ela vai falar um pouquinho do J1, mas é como você falou, o J1 a pessoa vai ter aquele período, né, de 1, 2 anos ali, mas ela vai ter que retornar para o Brasil para poder fazer uma Isso, outra aplicação, mesmo exatamente. que seja um novo J1, ou Isso. enfim, Então, um assim, outro H2B, enfim, H1B. o J1, por exemplo, é quem vem sem visto, né? A pessoa que não tem nenhum visto e quer se candidatar para uma vaga de residência,